Essa é a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, sobre a fornalha ardente e a fé que não se dobra. Assista até o final. Você já se sentiu pressionado a fazer algo que vai contra seus princípios? Já esteve diante de uma fornalha na sua vida? Hoje eu quero te contar a história de 3 homens que escolheram obedecer a Deus, mesmo que isso custasse a própria vida. Essa é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Na antiga Babilônia, o rei Nabucodonosor construiu uma enorme estátua de ouro, alta, imponente, símbolo de poder e orgulho. Ele decretou que, quando o som dos instrumentos tocasse, todos deveriam se ajoelhar e adorar aquela imagem. Quem não obedecesse seria lançado imediatamente numa fornalha de fogo ardente. O som ecoou. A multidão se curvou. As autoridades, soldados, líderes, todos se dobraram. Mas 3 homens permaneceram em pé. Sadraque, Mesaque e Abednego. Alguns homens invejosos correram até o rei e os acusaram. O rei, furioso, mandou chamar os 3 e deu a eles uma última chance. Se vocês não se curvarem, serão lançados na fornalha. E qual Deus poderá livrar vocês das minhas mãos? Então eles responderam com uma coragem impressionante. Ó rei, não precisamos nos defender. Se o nosso Deus quiser, ele pode nos livrar. Mas, se não nos livrar, ainda assim, não adoraremos a sua imagem. Que declaração poderosa! Eles não serviam a Deus por interesse. Serviam por convicção. A fé deles não dependia do milagre. Dependia de quem Deus é. O rei ficou tão furioso que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. O calor era tão intenso que os próprios soldados que os levaram até lá morreram ao se aproximar. Sadraque, Mesaque e Abednego foram amarrados e lançados no fogo. Humanamente falando, era o fim. Mas de repente o rei se levantou assustado e perguntou: não lançamos 3 homens? E ele continuou: eu vejo 4 homens andando soltos dentro do fogo, e o 4º é semelhante a um filho dos deuses. Eles não estavam queimando, não estavam gritando, estavam andando no meio do fogo. O fogo, que era para destruí-los, se tornou palco do milagre. O rei mandou retirá-los dali. Quando saíram, algo impressionante aconteceu. Não havia cheiro de fumaça. As roupas não estavam queimadas. Nem um fio de cabelo havia sido chamuscado. O fogo só queimou as cordas que os prendiam. E aqui está a grande lição para nós. Nem toda fornalha é castigo. Às vezes é cenário de milagre. Deus não impede todas as provas, mas entra conosco dentro delas. O fogo não destrói quem está firmado em Deus. Ele purifica. Talvez hoje você não enfrente uma fornalha literal, mas enfrenta pressão para ser igual ao mundo, pressão para abrir mão dos seus valores, pressão para desistir da fé. A fornalha representa momentos de prova. Repare em algo poderoso. Eles entraram amarrados e saíram livres. Aquilo que os prendia foi queimado no meio da prova. Às vezes, Deus permitiu o fogo para queimar aquilo que nos limita. A decisão deles foi tomada antes do milagre acontecer. Eles disseram algo poderoso: mesmo que Deus não nos livre, ainda assim, não nos curvaremos. Isso é fé madura. Não é fé baseada em resultado, é fé baseada em confiança. Vivemos tempos em que é mais fácil se curvar do que permanecer de pé. Mais fácil agradar pessoas do que agradar a Deus. Mas essa história nos ensina: não negocie seus princípios. Não venda sua fé. Não troque o eterno pelo momentâneo. Porque quando você escolhe ficar de pé diante do mundo, Deus se levanta por você. Talvez você esteja dentro da fornalha agora. O calor está forte. A pressão é grande. Mas lembre-se, se Deus não te tirou da fornalha, Ele entrou nela com você. E quando você sair, não sairá destruído. Sairá mais forte, mais livre e com um testemunho para contar. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E siga o canal Reflexão e Esperança. Deus te abençoe.